tarde. A gente vai começar então a segunda mesa do evento aqui, debates socioambientais. Sejam bem-vindos. Essa mesa chama Socioambientalismo e Conservação da Biodiversidade. A ideia é que a gente possa falar um pouco da trajetória, né, da conservação no Brasil e dos diferentes modelos, né, que se voltam para a ideia de conservação. A gente tem esse debate já um pouco desgastado, né, sobre, de um lado, o conservacionismo mais clássico, né, marcado por esses ideais da natureza intocada, e a crítica a esses modelos, né, que se consolidaram historicamente na forma dos parques nacionais, enfim, as reservas do tipo sem gente, né? E um outro modelo que surge, no caso brasileiro, tem uma trajetória muito interessante, né? Um modelo que surge também ligado às terras indígenas, enfim, a luta dos seringueiros na Amazônia, mas surgem modelos alternativos a esses que são reservas ligadas à conservação com gente dentro, né? Do tipo reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável. Enfim, tem toda uma discussão a respeito dessa relação entre biodiversidade, conservação e presença de diferentes grupos humanos, né, no Brasil. Então, para essa mesa, a gente vai ter a participação da Tainá Ferraz, que é mestre em antropologia pelo IFIX, da UFRJ, do Henrique Rajão, que é biólogo aqui da PUC, da biologia aqui da PUC, e do Alex Solorzano, da geografia e meio ambiente, também aqui da PUC. Vamos começar com a Tainá. Vou passar a palavra para ela. Obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Tainá Ferraz. Eu recentemente acabei de defender minha dissertação. Estão me ouvindo bem? No programa de pós-graduação em Antropologia e Sociologia, lá do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, da UFRJ. Queria agradecer muito o convite do Felipe, de ter a oportunidade de poder partilhar com vocês um pouquinho aqui os resultados da minha pesquisa. E parabenizar também o Laboratório de Estudos Socioambientais por a organização de um evento como esse, que reúne tanto pessoas de áreas das ciências naturais quanto das ciências humanas. Para mim isso é muito massa, assim, a minha graduação também foi feita em biologia, então para mim é fascinante estar aqui na mesma mesa que um professor meu de biologia lá da UFRJ. Então, obrigada mesmo por isso. Espero somar o debate e pensar junto com vocês aqui. Então, vamos lá, vamos ao tema. Eu fui convidada para essa mesa de socioambientalismo e conservação da biodiversidade para falar um pouquinho dessa relação entre práticas agrícolas dos povos indígenas e construção da agrobiodiversidade na Amazônia. Esse é um tema que a gente pode abordar de diferentes maneiras, mas eu vou falar um pouquinho do contexto que eu conheço, que foi da relação entre as mulheres indígenas e a agricultura em um contexto urbano na Amazônia, inseridas dentro de um embate mais amplo de políticas públicas divergentes que atuam sobre a mesma agricultura local. Então, meu interesse aqui, nesse sentido, ele parte de uma preocupação da antropologia de ressaltar como que a relação entre povos indígenas e construção da agrobiodiversidade não é uma relação homogênea, porque ela é feita contemporaneamente por pessoas, mulheres, agentes de sua própria história, com trajetórias de vida diferentes, com cotidianos diferentes, envolvidas em suas próprias escolhas, contradições, dilemas, e que, portanto, possuem relações diferentes com a roça e com a construção da agrobiodiversidade. Então, minha ideia é mostrar como que, embora elas sejam contemporâneas, habitem o mesmo espaço, estejam envolvidos nesses processos mais amplos de políticas públicas divergentes,
cada uma dessas mulheres encontra sua própria maneira de navegar e costurar essas contradições e esses embates entre tradicional e moderno, entre conservação e ruptura, entre continuidade e mudança. Processos nos quais os elementos biológicos também estão envolvidos, uma vez que eles são ativamente enriquecidos e manejados por essas mulheres. Então vamos lá, propriamente a pesquisa. A pesquisa se intitula Cidades e Roças na Amazônia, Histórias de Vida e Cotidiano de Mulheres Indígenas em Santa Isabel do Rio Negro. O objetivo foi descrever e analisar o lugar que a roça ocupa nas percepções, sociabilidade e atividades cotidianas de mulheres indígenas nessa pequena cidade multiétnica no noroeste da Amazônia, localizada no Médio Rio Negro. Uma breve introdução sobre o contexto da pesquisa. A cidade de Santa Isabel, de uns 15 anos para cá, ela tem testemunhado um rápido crescimento urbano, com muitas mudanças sociais na vida dos moradores, e existe nesse local uma complexidade de atores envolvidos com a agricultura local. Então, desde membros dos órgãos públicos da instância municipal, estadual, federal, quanto movimento indígena de toda a região, acadêmicos e organizações não governamentais, todo mundo discutindo as políticas agrícolas, né? E Santa Isabel está inserida em um contexto muito particular de implementação de duas políticas públicas aparentemente divergentes, uma de patrimonialização e outra de modernização agrícola. A primeira política de patrimonialização, ela se deu a partir do registro do Sistema Agrícola Tradicional do Rio Negro, como patrimônio material pelo IPHAN em 2010. Foi o primeiro sistema agrícola patrimonializado no Brasil e se baseia na conservação e na valorização e conservação das práticas e saberes vinculados à agricultura praticada pelas mulheres, na intenção de subsidiar ações de salvaguarda, de divulgação e registro desses saberes. Então, aqui um dossiê de registro, algumas exposições ligadas. Esse sistema agrícola, o processo de patrimonialização dele envolveu uma articulação entre movimento indígena, acadêmicos e ONGs, uma série de reuniões, um processo longo de pesquisa. E a segunda política implementada na região é a política de modernização agrícola, que começou a ser implementada em 2013 pelo órgão de extensão rural do estado do Amazonas, IDAM, que tem como base o aumento da produção agrícola e a feitura de roças mecanizadas com uso de tratores. E tem todos aqueles procedimentos e valores ligados ao pacote da Revolução Verde que a gente conhece bem: monocultivo, uso de maquinaria agrícola, insumos químicos, fixação da agricultura, financiamento, escolha das variedades mais produtivas e proibição do uso do fogo, que é um elemento central na agricultura feita na região. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia do contraste entre as roças feitas pelas mulheres e as roças do órgão de extensão rural, as duas de cima são as roças tradicionais, tais como patrimonializadas por esse processo todo, por essa política de patrimonialização, e as duas de baixo são as roças mecanizadas, feitas pelo órgão de extensão rural, com o uso do trator. Então, minha pesquisa ela tentou um pouco analisar esse tema e contrastar as formas das mulheres indígenas de vivenciarem a roça e as formas oferecidas a elas por esses órgãos de extensão rural, pelo programa de modernização, e também passando pelo envolvimento de algumas delas com esse processo de patrimonialização. Só para localizar um pouquinho a cidade de Santa Isabel do Rio Negro, ela fica localizada no noroeste do estado do Amazonas, quase ali na fronteira com Colômbia e Venezuela, a 3 dias de barco de Manaus. Aqui um pouco das proporções da cidade. São 8 bairros. A cidade é cortada por 3 estradas, que acho que dá para ver ali acima da primeira foto, que levam ao espaço florestal e é onde as famílias realizam suas práticas agrícolas, nas margens dessas estradas. É uma cidade com 6.000 habitantes, uma história regional de contato, uma longa história regional de contato com agentes da colonização. Já foi centro de comércio de produtos florestais e agrícolas na época do boom da borracha. Já foi missão católica salesiana, internato escolar, muito forte, uma presença muito forte na região.
a presença da escola, né? E atualmente é um centro administrativo e testemunha esse rápido crescimento urbano. É uma cidade multiétnica, você encontra membros das 23 etnias diferentes que habitam a região do Alto e Médio Rio Negro, de 3 troncos linguísticos diferentes, e ela é muito marcada por essa articulação entre meio urbano e áreas florestais. Então, você tem uma dinâmica populacional multilocal, onde famílias, por vezes, moram na cidade por um tempo e depois moram nas comunidades florestais, então esse trânsito, essa circulação é muito frequente. E a maioria das famílias, quando se muda para a cidade, ela vai reconfigurar essas práticas agrícolas que elas realizavam no espaço florestal para as margens da cidade. Para dar uma breve contextualizada sobre a agricultura realizada na região, é a agricultura de corte e queima, que se baseia principalmente em 3 momentos. Um de derrubada de uma área de cerca de 1.000 a 5.000 metros quadrados na floresta. Se deixa algumas semanas para secar aquela vegetação e se realiza a etapa da queima, com todo o cuidado, uma série de técnicas para que o fogo não se espalhe ao redor da floresta e que esses nutrientes, então, presentes na biomassa vegetal sejam disponibilizados no solo para o plantio. Uma vez realizada a etapa da queima, essa roça ela é entregue às mulheres, que são as donas de roça, que vão ficar responsáveis por todo o cultivo, cuidado e beneficiamento da mandioca, que realizam então a transferência das suas roças antigas para essa roça nova. Observando no local, aqui nessa foto do meio, vocês podem ver como fica uma roça após a queima. Então elas observam no local os espaços diferenciados que restam ali, desde a disposição dos troncos, quanto as áreas mais úmidas, as áreas que queimaram melhor, e os diferentes tipos de solo, e adequam isso ao seu desenho espacial temporal dos seus plantios, né? Realizando essa transferência desse material das outras roças que elas possuem. Cada mulher possui no mínimo 3 roças em um conjunto de capoeiras. A terceira etapa o terceiro momento dessa agricultura de corte e queima é quando, depois de cerca de 3 ciclos de cultivo, se deixa a área regenerar por cerca de 10 a 15 anos, a regeneração florestal atuar, e para que esse tempo de pousio é respeitado, para que na sequência volte a fazer roça no local. A agricultura de corte e queima realizada na região é caracterizada por uma alta diversidade de cultivos, então você tem uma série de espécies sendo cultivadas e variedades intraespecíficas, sobretudo de abacaxi, banana, cana, cará, e tem a mandioca como espécie estruturante. Então, para só vocês terem uma ideia da diversidade, apenas entre um desses grupos indígenas, em uma aldeia desses 23 grupos indígenas, se encontrou 147 variedades diferentes de uma mesma espécie, a mandioca. Então, as mulheres têm um gosto muito grande pela diversidade e estão sempre atentas às novas variedades que surgem após a queima, quando a semente da mandioca tem a sua germinação, tem a sua dormência quebrada e germinam, e elas vão incorporando então novas variedades e ao mesmo tempo também mantendo essas variedades de uma roça para outra, por meio dessa transferência, né? E também por meio de uma circulação dessas variedades. Então, você tem as variedades, além de elas estarem sendo geradas, novas variedades estarem sendo criadas, elas são mantidas com todo cuidado e trocadas entre as mulheres. Então, as mandiocas, elas costumam circular nesses canais, por canais matrimoniais, por relações de vizinhança, por relações de parentesco. Então, esse mosaico ecológico que o casal cria, ele é englobado por um mosaico florestal mais abrangente, que ao longo do tempo configura uma heterogeneidade espacial ainda mais ampla na paisagem agrícola florestal manejada pelas mulheres. E gerando, então, uma alta biodiversidade, né,
E então essa extensa rede de trocas entre os diferentes povos da região, bem como suas antigas e sofisticadas práticas de manejo e enriquecimento da biodiversidade, baseadas na diversidade cultural específica da região, contribuíram para tornar a área um importante centro de diversificação e enriquecimento de plantas cultivadas. O trabalho que eu realizei, então, ele partiu sobretudo da observação participante, que é o método da antropologia, né? Realizando entrevistas e registros de histórias de vida das mulheres com as quais eu trabalhei, algumas entrevistas institucionais e etnografia de conferência de extensão rural. Eu fiz essa escolha metodológica de seguir 3 mulheres indígenas mais a fundo, dialogando com uma etnografia mais ampla da cidade de Santa Isabel do Rio Negro. Então, acompanhei o dia a dia dessas mulheres na cidade, nessa trajetória do bairro, pela estrada de terra, até chegar a essa área com seus sítios, casas de forno, onde elas fazem o beneficiamento da mandioca, roças e capoeiras. Seja por meio de um caminhão roceiro, ou a pé, ou de bicicleta, ou de moto. Então, aqui as mulheres esperando a passagem do caminhão roceiro, realizando esse trajeto no seu sítio, atrás da casa de forno. Dentro do caminhão roceiro, voltando com suas produções. Então, eu tentei situar a roça, o lugar que a roça ocupa nesses deslocamentos vivenciados pelas mulheres, entre o mundo indígena, que toma a roça, o seu espaço, seu tempo, sua sociabilidade, como referência de produção e atitude e modo de vida, e entre o mundo dos não indígenas, das cidades, dos comerciantes e da política. Eu vou passar só algumas imagens aqui das 3 mulheres com as quais eu trabalhei, que eu centrei mais minha pesquisa, que é a Dona Tereza, foi a parte da pesquisa que eu intitulei Dona Tereza, as Mulheres e a Roça, fazendo a arrancada da mandioca. Ela em sua casa na cidade, junto com seu esposo, acima, abaixo, realizando o que eu falei da transferência das estacas das manivas, né, por reprodução assexuada, de uma roça para outra, cortando as estacas e vão fazer esse transporte. Aqui o manejo do fogo, que a cada nova colheita se realiza também uma nova queima para adubar esses plantios, ela fazendo a adubagem da sua roça. Dá para ver o espaço também, como fica, os galhos. Ela realizando, então acompanhei com ela todas as etapas de beneficiamento da mandioca, desde a arrancada, ali na primeira foto, a conduzindo com o auxílio dos paneiros e cestos cargueiros, colocando uma parte na água para fermentar, retirando a casca depois dessa fermentação, retirando uma outra parte que não é deixada para fermentar e é só ralada ali pelo esposo, com o auxílio do motor. E a mistura das massas, a retirada do tucupi, que é o ácido cianídrico da mandioca, que depois é cozido e transformado também em alimento, a mistura das massas, a secagem da mandioca, todo o processo para se fazer, secando a massa, peneirando, retirando a goma da tapioca, né? Limpando e fazendo o beiju e a farinha. Então, com ela, eu testemunhei as atividades e técnicas e sociabilidades presentes nessas diferentes etapas da feitura da roça. Falei um pouco sobre as concepções e sentidos do trabalho da roça, da lógica desse cuidado diário, da manutenção das mandiocas pelas mulheres e dessa circulação das plantas pelas redes de parentesco e vizinhança em Santa Isabel. E a importância que as mulheres conferem à alimentação da família, à diversidade alimentar e à escolha e criação de suas manivas da roça, que vai sustentar essa gama tão grande, essa variedade tão grande de plantas cultivadas. Aqui também algumas imagens da Dona Cecília, que se perguntava sobre o fim da roça, será que a roça um dia vai acabar? E dando bicho para o papagaio. Aqui algumas imagens dela com a família na sua casa de forno, realizando o beneficiamento da farinha. Ali eles estão fazendo um artefato também, o tipiti, que seca a mandioca. Ela mostrando alguns dos antigos artefatos usados para beneficiamento da mandioca, que hoje em dia não são mais usados, mas as mulheres ainda mantêm como reserva. Ela na igreja salesiana, que tem um local, ela participa. E ela com as filhas.
Então, a parte da pesquisa que eu falo sobre a Dona Cecília é uma parte que eu falo, sobretudo, sobre mudança e ruptura. Então, porque a Dona Cecília ela tem uma trajetória marcada, uma chegada na cidade e uma percepção sobre as mudanças dessa prática de cultivo para o espaço da cidade e um crescente desânimo com a roça, por dificuldade de acesso à terra, dificuldade de acesso à água, uma série de questões, assim, também a terra sendo usada muitas vezes vai perdendo sua fertilidade. E ela fala muito sobre essas memórias, sobre a animação de como era o trabalho na roça com a família, fala sobre as inovações e mudanças nos usos dos artefatos de beneficiamento da mandioca, que apontam para uma maior incorporação de uma tecnologia masculina, como o motor, que é manejado sobretudo pelos homens, e da prensa também, que é muito pesada, mas ao mesmo tempo os homens estão se afastando um pouco do trabalho da roça, muito pela questão de saúde muito forte lá do alcoolismo, que é bem forte na região. Ela fala muito dos interesses das filhas, dos mais jovens, pelo trabalho na roça, pelo que elas chamam de preguiça, que estão divididos nesse mundo entre a roça e a escola. E fala sobre os seus questionamentos, dilemas e arrependimentos sobre essa falha na transmissão do conhecimento para os filhos. E no capítulo da Dona Cecília eu falo ainda, quando eu estava na região, aconteceu um dos mais fortes verões que já aconteceram lá, que você teve uma série de queimadas na região, então eu falo um pouco dessa crise ambiental em Santa Isabel, uma série de queimadas que aconteceram na região, não ligadas ao uso de fogo pelas próprias populações, mas incêndios que aconteciam, os igarapés secando, uma dependência do órgão de extensão rural para a obtenção de água, uma praga que aconteceu na região, umas tempestades também que destruíam as plantações. Então, um pouco esse cenário meio fim da roça, elas perguntando sobre isso. E na terceira parte da pesquisa eu falo sobre Ilma e a roça patrimônio, que já é um outro tipo de relação que a Ilma mantém com a sua roça. A Ilma ela é um membro do movimento indígena e funcionária pública, então já é um outro tipo de relação com a roça. E ela tem uma ruptura no aprendizado da roça durante a infância, porque ela vai ter que estudar em Manaus por um tempo, por problemas familiares, e perde, então, esse processo de transmissão do conhecimento da mãe para ela. Mas a roça, o vínculo dela com a roça, ela passa muito por essa memória da mãe, essa memória afetiva que ela fala muito. E por essa participação dela no processo, como membro do movimento indígena, no processo de patrimonialização do sistema agrícola. Então, ela se dá conta, trabalhando no sistema agrícola, falando sobre plantas cultivadas, pesquisando entre as mulheres nas diferentes aldeias na cidade, ela se dá conta de que aos 40 anos ela ainda não tem uma roça, então o que ela teria para transmitir para os filhos? E ela resolve fazer uma roça com o esposo dela e começa a aprender por meio de vizinhas, amigas e pesquisadores, e fala sobre a dureza no trabalho da roça, a dificuldade de se fazer. E para fazer isso, para fazer essa primeira roça dela, na época está se dando essa implementação do programa de modernização agrícola e se tem todo um discurso que o programa iria doar os materiais, os implementos usados na roça. Então, muita gente acabou pedindo para o trator passar em suas roças, achando que seria uma doação do governo, enfim, uma série de questões sobre como essas políticas são implementadas no nível local. E ela se cadastra e fala muito das motivações dela, dos arrependimentos, porque tem todo um controle do órgão de extensão rural sobre o terreno da dona de roça, que é ela que escolhe o que faz na sua área. E tem que seguir esses procedimentos determinados e inadequados dessa política de modernização. E aí a Ilma ela aponta a roça como um elemento fundamental para a afirmação da identidade indígena na cidade. Para ela, a patrimonialização seria uma política que ajudaria a impedir esse fim da roça vislumbrado na parte que a gente falou sobre a Dona Cecília. Então, nesse contexto de políticas estatais, de patrimonialização que ressaltam a ideia de tradicional e de modernização que ressaltam a ideia de moderno e desenvolvimento, eu tentei abordar um pouco das diferentes formas das mulheres vivenciarem a roça na cidade. Então, são aparecem três mulheres com agentes, com dilemas, escolhas e estratégias diferentes, convivendo nesse mesmo espaço urbano de mudanças e permanências.
Então, Dona Teresa ela apontaria para uma continuidade de saberes e práticas dos antigos, né? Dona Cecília para as mudanças, tensões e rupturas do presente na cidade, e uma para elaborações sobre o projeto de futuro da roça, com esses dilemas entre o tradicional e o moderno, porque ela está no meio das duas políticas no final. Então, inseridas nesse contexto de intervenção, cada uma tem as suas próprias dinâmicas de aproximação e afastamento entre o tradicional e o moderno colocado pelas políticas, bem como as suas próprias formas de conceber e lidar com aquilo que elas entendem como mudança e permanência. Então, a partir dessas narrativas biográficas, as mulheres vivenciam e refletem, cada uma delas, sobre qual o projeto de roça que elas querem, o que é roça no presente para cada uma e qual a memória de roça que elas têm. Então, são tempos diferentes, vivenciados por cada mulher nesse mesmo espaço da cidade, que iluminam a roça como um valor comum dentro de uma ideia de pertencimento e continuidade, apontando para as mais diferentes formas de se relacionar com ela no contexto urbano. Então, a dissertação acabou apontando um pouco para o que é ser indígena em um contexto urbano. A partir da descrição dessas escolhas, dúvidas e anseios das mulheres, eu pude perceber que, embora cada uma delas tenha relações diferentes com a sua roça, para todas elas, ser indígena é necessariamente ter algum vínculo com a roça. Então, mostra como a criação e o manejo da agrobiodiversidade ligado a estritamente ligado à criação e manutenção de tipos específicos também de relações sociais e ao pertencimento identitário. É isso. Obrigada. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer ao Felipe pela organização desse evento. Espero que seja o primeiro de muitos. Acho que a gente vai dar um passo aqui muito bacana nessa conversa de interdisciplinar e, quem sabe, até um dia esse termo interdisciplinar morra, né? E, na verdade, tudo seja uma coisa só e não precisa mais nem do termo, né? A gente é muito preso nos termos, nas definições. Gente, eu vou tentar, são muitos slides, eu vou tentar ser objetivo e rápido. O tema é muito amplo demais, na verdade, assim, eu me assusto um pouco com ele, porque ele é tão apaixonante, mas eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês aqui, para ver se todo mundo sai daqui um pouco com essa ideia na cabeça. Espero que vocês tentem entender, ou consigam entender. Vou tentar falar um português, claro, porque é confuso para mim também. Então, vamos começar falando de biofilia, né? O título que eu botei aqui é Biofilia e Observação de Aves. Na verdade, foi um link que eu tentei fazer para transformar essa ideia que eu estou querendo falar numa coisa um pouco mais didática. Biofilia, né, é um termo que ficou muito famoso com o Wilson. A ideia que está por trás da biofilia é que o ser humano possui uma afinidade inata, segundo o Wilson, até de base genética, isso é biológico, por outras formas de vida. Tá? Ele propõe então que haja uma ligação emocional entre os seres humanos e os outros organismos, ou seja, a gente gosta dos bichos, a gente gosta da natureza. A gente não está fazendo muito esse papel de casa, né? Desse trabalho, mas enfim, é sobre isso que eu quero falar, né? E esse termo, na verdade, foi utilizado pela primeira vez por um psicólogo, né, o Erich Fromm, para falar da atração que o ser humano sente por tudo aquilo que é vivo, né? Então, o ser humano se sente bem com os outros seres, se sente bem na natureza. E aí o que acontece? Começa todo um debate científico sobre isso e o debate começa a ser basicamente em cima do tem base genética ou não tem? É muito difícil você confirmar se uma coisa tem base genética ou não. Ainda mais alguma coisa comportamental, né? E aí esse debate meio que perde um pouco espaço, se tem base genética ou não. E aí esse livro é publicado, né, em 1993 e os autores meio que falam, esquece esse negócio de genético, né? A gente concorda que existe de fato uma afinidade humana por outras espécies e pela natureza, né? E aí nesse livro, um dos capítulos é escrito pelo Jared Diamond, que trabalha muito tempo com os povos da Nova Guiné, e o Diamond fala, comprovar que isso é genético é muito complicado. Agora, que esses caras aqui têm uma baita biofilia, eles têm, né? Os caras viveram na floresta, vivem da floresta, interagem com a floresta o tempo todo. Então o Jared Diamond fala,
Se isso é biofilia, esses caras são biofílicos, né? E aí eu acho que a gente pode trazer isso para as populações tradicionais brasileiras, para os ribeirinhos, para os indígenas, para os caiçaras, quilombola, né? Que dependem da natureza e vivem em harmonia. Harmonia é um termo confuso, né? Depois a gente conversa mais sobre isso. E aí depois, em 2011, saiu um outro livro importante, do Timothy Beatley, dizendo que, beleza, né? Mas hoje a maior parte das pessoas vive nas cidades. Na verdade, os destruidores vivem na cidade, quem consome mais está na cidade, e essas pessoas, e aí como vocês vão ver ali, ele levanta um tema muito interessante. Ele fala: as pessoas urbanas não sabem nem o nome dos bichos nem das plantas, né? Como é que eles podem se envolver com alguma coisa que eles não sabem nem o nome? Foram feitos vários trabalhos, né? Ele próprio levou os alunos para passear e os caras não sabiam o que era bem-te-vi, o que era urubu, o que era papagaio, não sabiam nada. E aí o Beatley levanta a questão de que, bom, como é que você vai cuidar de alguma coisa que você não sabe nem o nome, né? Como é que você vai amar alguma coisa que você não sabe nem o nome, tá? E aí o Beatley levanta essa discussão que as cidades precisam trazer a natureza de volta urgentemente, né? As pessoas vivem na cidade e as pessoas têm o direito à natureza, né? E aí, pensando que a maior parte da população humana mundial hoje vive na cidade, a cidade do jeito que a gente construiu, ela simplesmente é um zoológico de gente, e a gente, na verdade, está igual o tigre que fica dando volta ali dentro da jaula e que não tem acesso, na verdade, ao bem que a natureza poderia trazer. E como não tem acesso a esse bem, a gente também não se emociona com a destruição da Amazônia, não se emociona com a destruição do Cerrado, né? A gente simplesmente reclama, mas se emocionar de verdade não se emociona, né? Existem várias evidências empíricas, né? Tem vários trabalhos recentes que demonstram a biofilia, ou seja, demonstram que haja de fato uma ligação do homem com a natureza, né? Aí tem trabalhos clássicos, né? Esse que mostra a recuperação mais rápida de pacientes em leitos com vista para a natureza. Os caras se recuperam mais rápido, né? Eles têm uma recuperação melhor e mais rápida, simplesmente porque a janela está voltada para a mata, né? Ou às vezes até algumas árvores, não precisa nem ser a mata, né? Tem outros trabalhos que mostram que caminhadas em áreas verdes melhoram a autoestima. Então o simples fato do cara caminhar numa área verde melhora a autoestima dele, diminui o estresse dele, né? Outros mostram que tem redução de fadiga mental. Na verdade, assim, tem uma série de estudos que mostram o quê? Que exista um bem-estar físico e mental associado com a vida. E aí natureza, vocês vão ver em vários slides aqui, natureza pode ser até uma rua arborizada, né? Nessa discussão não cabe essa história da natureza intocada. Aqui a gente não está falando da natureza intocada, até porque se tem um homem, em teoria, não seria mais intocado, e não é disso que a gente está falando. E também não está interessado nisso, né? Em 2015 tem esse livro, que é um livro que é um divisor de águas bem interessante. A partir desse livro gerou-se um movimento enorme de vamos tirar as crianças dos apartamentos e tal. O Richard Louv, ele levanta uma hipótese de que existe um transtorno de déficit de natureza nas crianças, né? Principalmente americanas, que é onde ele trabalha, né? Esse transtorno está relacionado com problemas físicos, mentais, depressão, ansiedade, obesidade, hiperatividade, déficit de atenção. E aí tem uma discussão que surge que é bem interessante. Essa desconexão com a natureza, ela gera um problema imediato na pessoa, né, que é o que o Louv está levantando, está propondo. Mas aí outros autores se mostram preocupados igualmente, porque dizem, esse cara não está confortável, ele não está feliz, mas ele também agora ele é um cara desinteressado pela conservação. Ele é desinteressado pelos caminhos que o planeta pode seguir. Ele é desinteressado, né, como eu falei agora há pouco, pela dizimação de um povo indígena ou pela destruição do cerrado para transformar em soja, simplesmente porque a natureza passou a ser alguma coisa distante dele, né? E essa desconexão com a natureza obviamente traz a perda, como está ali embaixo, dos benefícios trazidos. Então uma criança urbana, ela a princípio não teria, né, segundo esses autores, os privilégios e os serviços que a natureza pode oferecer de prazer estético, de prazer
né, de se esconder atrás de uma árvore, subir numa árvore, comer uma fruta madura, né? Esse artigo aqui, escrito por uma galera que trabalha com ecologia urbana, ele é bem interessante porque eles na verdade quantificaram algumas dessas questões, né? Doses de natureza na vizinhança, né? Os benefícios para a saúde mental de viver com a natureza. E aí é um barato que eles mostram que existe uma relação entre cobertura de vegetação e abundância de aves. É interessante, no artigo ele fala em abundância de aves que estão cantando à tarde. Por quê? Porque esse artigo fala de coisas que as pessoas de fato têm acesso. Então, se a ave está cantando 5 horas da manhã, boa parte da população não está nem aí, né? Não está ouvindo. Então, são as aves que estão cantando à tarde. Então, as pessoas estão ouvindo essas aves à tarde e isso faz muito bem para elas, né? E aí eles quantificam e mostram que tem redução na taxa de depressão e de estresse. Aumentou, a cobertura vegetal passou de 20%, já existe redução, 20%, né? Taxa de ansiedade acima de 30%. E aí vem uma questão, né, que eu converso sempre com o Alex, assim, que a gente tem se entendido, assim, eu brigava muito com ele. Esses 30%, esses 20% pode ser jaqueira. Porque é árvore, né? A jaqueira é nossa irmã também, a nossa filhinha. E as pessoas gostam da jaqueira também. O passarinho gosta da jaqueira. Então, assim, a princípio, a jaqueira não é um monstro nesse caso aqui. Em alguns casos. Beleza? E aí a observação de aves aqui, aí eu fiz um link com a observação de aves, por quê? Porque muitas dessas questões biofílicas chegaram até mim a partir desse passeio que eu faço de observar. Eu sou biólogo, fiz doutorado, pós-doutorado, hoje em dia sou professor, pressionado continuamente para publicar artigos científicos, né, para usar estatísticas e tal. E esse passeio, em 2002, o pessoal da Associação de Amigos do Jardim entrou em contato comigo e perguntou se eu não podia guiar um passeio no Jardim Botânico. E eu falei pro cara, mas eu estou fazendo doutorado em genética, não tenho o menor interesse em guiar ninguém, e nem sei guiar. Aí ele falou, por favor, você mora aqui do lado e tal, já me disseram que você é gente boa, você não pode guiar um passeio que seja? Eu falei, tá, um passeio eu guio. E aí no primeiro passeio, tinha umas 40 pessoas lá, e aí no final do passeio as pessoas estavam chorando de emoção, estavam se abraçando. Eu falei, gente do céu. E elas falaram assim, não, mas semana que vem tem passeio. Eu falei, não, nunca mais tem passeio. O passeio acabou. Aí eu falei, não, tem que ter passeio, isso é a coisa mais legal que eu já fiz na vida, que legal, pô, que fantástico. E aí eu falei, galera, então daqui a um mês a gente marca esse passeio com todo mundo que está aqui, todo mundo vai vir. Cara, um mês depois estava todo mundo lá, ainda trouxe pai, mãe, filho. Isso tem 16 anos. 16 anos todo mês. 16 anos esse passeio existe todo mês com 40 pessoas, 50 pessoas. E isso mudou muito a minha cabeça. Porque, na verdade, até então eu só estava interessado em bicho, nunca tinha me ligado em gente, sempre odiei gente. E passei um ano na Amazônia e não trouxe uma foto de pessoa, só tinha foto de bicho, de planta, de sapo, pereré. E isso me abriu muito a cabeça. As pessoas, nós somos pessoas, né? Precisamos conviver com as pessoas. E esse passeio, o início desse passeio foi uma coisa revolucionária. Porque um sócio doou 13 binóculos. 13 binóculos, o mais simples dos binóculos que você possa imaginar. Eu trabalho com binóculo, tem binóculos de R$2.000, R$3.000. Os bons binóculos custam R$3.000, R$4.000. Esse cara doou 13 binóculos de R$150. Ah, não dá, R$150 é uma porcaria, não vale. Esse cara fez essa pequena revolução doando binóculos de R$150. As pessoas olhavam nos binóculos e ficavam encantadas, um binóculo de R$150. E quando eles me chamaram, eles diziam isso: as pessoas não sabem para que serve o binóculo ou não sabem como usar. Você pode explicar para elas? Então ninguém sabia usar binóculo. E uma coisa interessante aqui é que o Jardim Botânico é uma das áreas mais visitadas do Rio, do Brasil, e não tinha observação de aves. Talvez vocês não saibam, mas a observação de aves é uma das atividades mais populares nos Estados Unidos e na Inglaterra.
Então, Central Park, que é mais ou menos parecido com o nosso Jardim Botânico, é uma área hiper famosa de observação de aves. Você vê observador de aves o dia inteiro, e o Jardim Botânico, que é uma área fantástica, ninguém observava aves. Isso em 2002, isso foi ontem. A observação de aves nos Estados Unidos tem pelo menos 100 anos. Hoje a gente sabe que nos Estados Unidos tem cerca de 70 a 80 milhões de observadores de aves. Beleza, aí a gente começou esse trabalho e olha que legal. Hoje, o número de aves do Jardim Botânico pulou lá do primeiro trabalho de 80 espécies para 180 espécies. E a grande maioria desses registros foram feitos pelos observadores. E com foto, inclusive. Tá? Aí os caras foram atrás disso aqui, né? E começaram a se emocionar quando viram isso aqui. Né? Tem pica-pau, tem um tucano, né? Aí a gente fez esse guiazinho, foi o primeiro guia de aves do Jardim Botânico, e na verdade assim, quase que um dos primeiros guias de aves do Brasil. E até lá vou dar um spoilerzinho, no final eu vou falar do Luiz Cláudio Marigo, que é um fotógrafo de natureza, foi um dos maiores fotógrafos do Brasil. E o Marigo, no dia do lançamento, falou: cara, parabéns. Eu falei: parabéns o quê? É um guiazinho tão simples. Ele falou assim: não, mas vocês fizeram. Vocês tiveram a coragem de fazer. Saído eu vou fazer, e fez, né? E aí, a partir desses passeios, começou a rolar um projeto bacana, que é o que a gente chama de projeto de ciência cidadã, né? Ciência cidadã, na verdade, é parceria entre cidadãos amadores, né, que trabalham junto com cientistas fornecendo dados, né? Então, lá no Jardim, por exemplo, né, como é que esses caras contribuíram? A gente chegou a publicar artigos científicos, eu vou explicar já. Vários registros novos, bichos que nunca ninguém tinha visto no Jardim, foram vistos por observadores. Registros de comportamento, que são super difíceis de acompanhar, estimativa de abundância, né? E aí gera um ciclo que a gente chama de ciclo virtuoso, né? Todo mundo ajuda todo mundo. A ciência ajuda a conservação, os observadores ajudam a ciência e ajudam a conservação, todo mundo se ajuda e não tem competição, né? Que é uma coisa até que às vezes existe, né? O cientista tende muitas vezes a desprezar o cidadão comum, né? Porque não tem conhecimento por isso, por aquilo, não sabe falar o nome científico direito. Isso eu já vi. Pesquisador criticar um observador porque falou: fala o nome científico. O cara falou: não vou falar. E aí eles brigaram, né? Em vez de colaborar, eles brigaram. E aí são alguns dos trabalhinhos que a gente fez. Quer dizer, eu não estou nesse trabalho aí, mas isso é um barato. Não sei se vocês conseguem ver ali, Roberto Stenzel e Pitágoras. São dois médicos, os dois faleceram já. O Roberto era dermatologista e o Pitágoras dentista. Os caras eram observadores maravilhosos. E eles começaram a publicar artiguinhos, nesse caso aí de reprodução. E uma vez um gringo super especializado em estudos de biologia reprodutiva escreveu para esses caras dizendo: cara, venham para cá, vamos conversar. Porque eles tinham vários dados inéditos, assim, dados que ninguém tinha, de observação. Do cara tá todo dia no Jardim Botânico vendo se o filhote nasceu, se não nasceu, se foi predado. Outro trabalho que eles publicaram. Aí um trabalho que esse eu entrei no artigo, um observador de aves tirou essa foto e me trouxe. Falou: olha, o gavião está comendo uma cobra. E eu descobri depois que não era uma cobra, na verdade era um lagarto sem pata, e esse registro era inédito. Na verdade, quando a gente publicou, o pessoal da Amazônia ficou maluco, porque os caras estavam registrando isso há anos e dizendo que o gavião estava comendo cobra. Na verdade, ele estava comendo um lagarto. Bom, essa é coisa da biologia, não sei se me interessa. A diferença entre a cobra e o lagarto. Um outro registro legal pra caramba também, que virou um artiguinho, o nome do artigo está ali em cima, tá? No cantinho esquerdo. Um casal de tia-sangue levando uma pererequinha pro ninho. Isso também era bem inédito. Aqui depois umas fotos que vieram depois daquele trabalho, com uma observação mais aprimorada ainda desse comportamento do gavião comer a cobra de duas cabeças. Ele está com a cobra ali na pata, não sei se vocês estão vendo. Depois ele carrega e tem uma série de outras fotos mostrando comportamento animal. Isso é super difícil de ver na natureza. Mas aí os caras estão lá todo dia, né, com câmera, isso é fantástico. São milhões de pessoas fazendo isso. No Brasil ainda não, né? Fotografias de reprodução, né? Saracura com filhotinho, tucano predando o ninho, tucano se alimentando,
reprodução de tucano. Isso é reprodução de tucano, essas fotos feitas por observadores de aves, eu fui conversar depois com um especialista em tucano, o cara falou, vocês têm vários dados aí que são inéditos, ninguém sabe disso. Eu falei, mas foi o dentista que tirou a foto lá no quintal de casa. Ele falou, pô, mas ninguém sabe disso, não sabe em lugar nenhum, não sabe na Amazônia, não sabe no Panamá, não sabe em lugar nenhum. Essa foto é fantástica. Isso também é inédito, assim, um macaco prego levando 2 ovos de jacutinga, de jacupemba, né? E também ninguém sabia disso, mas enfim. E aí foi legal que a partir do passeio, o passeio não foi o único, né? Mas o passeio teve uma importância. Olha como uma coisa que surgiu a partir de uma doação de um cara, né, que agiu, simplesmente agiu, resolveu fazer. Não veio do governo, não veio... Esse rapaz que está aí, meu amigo Luciano, ele cria o Observatório de Aves do Butantã, muito inspirado no passeio do Jardim Botânico, né? O passeio meio que quebra uma barreira, assim. E aí eles criam esse programa Vem Passarinhar São Paulo, e depois esse Vem Passarinhar São Paulo vem para o INEA do Rio, né? Através daquele carinha que está ali, que é o João. E é fantástico, porque com toda a burocracia do INEA, né, muitas vezes os órgãos ambientais são muito burocráticos, de repente o órgão abraça essa ideia, e agora, uma vez por mês, tem uma visita de 20, 30 pessoas a um parque estadual, né? Então, o que o Felipe estava falando dos parques fechados, de repente o parque se abre e fala, venham, né? Isso, na verdade, foi uma briga. Durante muito tempo, os parques não queriam que as pessoas fotografassem, por exemplo, né? Então, é um parque, a ideia do parque, aí é a velha discussão, é o parque fechado ou é o parque aberto? Para quem que é o parque, né? Não é para as pessoas verem, terem contato com a natureza, né? Ou vamos fechar o parque e deixar o homem mau do lado de fora, porque é ele que é o mal. Quem é o mal? Né? São todos os humanos que são maus? Acho que é uma coisa que o Padre discutiu mais cedo. Todo mundo é mal? De que mal a gente está falando? Ou quem é o mal? Né? Ou quem está fazendo mal nesse momento? Né? Não são os observadores, a princípio. E aí surgiu, né, eventos de observação de aves, o Avistar Brasil, o Wikiaves, que é um banco de dados de aves que muitos de vocês devem conhecer. O Wikiaves hoje é um dos bancos de dados de registro de aves, um dos maiores bancos de dados do mundo. E se vocês estão olhando ali em verdinho embaixo, todos esses acontecimentos aconteceram de 2000 para cá. Isso tem, né, 18 anos. Na verdade, até menos, tem 10 anos. O Wikiaves é de 2008. E se vocês verem lá embaixo, total de usuários, são cerca de 30 mil pessoas colocando fotos de aves no Wikiaves hoje. Saiu de 0, porque não existia nada, não existia observador de ave, para 30 mil. E aí a gente criou um programa de monitoramento, isso está caminhando, tá? Envolvendo cada vez mais gente, né? Os dados do Jardim Botânico agora a gente coloca todo mês numa base de dados, e a gente envolve gente pra caramba com isso. Essa tabelinha aí é só para mostrar o seguinte, o Brasil é o segundo país com o maior número de espécies de aves, de pássaros do mundo. Mas olha ali os Estados Unidos, a quantidade de listas que eles fizeram. Lista eu vou ali no Jardim Botânico e faço uma listinha com 20 aves e coloco numa base de dados, né? Nesse Global Big Day, que é um dia internacional de observação de aves, os brasileiros produziram 800 e tantas listas. Os americanos produziram 31 listas, 31 mil listas. Sendo que os Estados Unidos têm cerca de 800 espécies, o Brasil tem quase 2.000. Tá? E aí, esses registros de ciência cidadã produzem coisas como isso aí. Você produz tanta informação, tanto dado, que você pode ver migração de aves, né? As bolinhas mudando de lugar significa que as aves estão migrando e você consegue ver quando que elas migraram, né? Esse outro mapa também. Então isso é ciência cidadã, é a participação do cientista, mas mais importante do que tudo aqui, me parece que não é nem a contribuição para a ciência, né? Acho que o que me trouxe aqui é a importância para o cidadão, né? A ciência tem seus meios, contribui muito para a ciência, mas é a contribuição para o cidadão que está tendo um contato com a natureza, que está se aproximando e está começando a ter vontade de entender novamente alguma coisa que tinha deixado de entender, né?
E aqui vou citar rapidinho, meu tempo está acabando, dois trabalhos feitos por alunos meus, que tem tudo a ver com isso que eu estou falando. São trabalhos em andamento, ainda em construção, mas também mostra que a gente precisa, de fato, conversar com outras áreas, né? O trabalho do Eduardo, por exemplo, Eduardo é da psicologia. O Eduardo fez um trabalho de entrevistas com esses observadores de aves, e ele chega a algumas conclusões, né, depois dessas entrevistas. Então, primeiro ele faz aí uma abordagem, né, de que o homem urbano está se distanciando da natureza e de outras espécies para criar paisagens de concreto, e a rotina cada vez mais se envolve com cenários artificiais. Aí é artificial mesmo, aí não é a jaqueira, é o prédio, né? Não é a vegetação artificial, é o prédio mesmo, é o concreto, né? Luzes artificiais, que não são a luz do sol, inteligência artificial. O homem tem se distanciado do mundo natural, e mesmo em cidades imersas na natureza, como o Rio, poucos são aqueles que de fato vivenciam o mundo natural, né? Então, isso é uma outra questão importante para debate, né? A gente tem a Floresta da Tijuca, a gente tem o mar, mas as pessoas de fato não percebem a natureza, né? É mais comum, talvez, um cara ir para o Parque da Tijuca fazer churrasco do que, de fato, interagir com a natureza, ou para correr. Eu vejo muita gente correndo na Floresta da Tijuca, legal, não tem problema nenhum, né? Mas não está interagindo. Correr dá para correr no aterro, até em casa, né? na esteira. E aí ele conclui algumas coisas, né? Ele conclui que a prática da observação corrobora para o bem-estar dos participantes, não só ao longo da atividade, como também em segundo momento, né? Mantendo as pessoas motivadas e dispostas para diversas tarefas da vida. Segundo o relato, essa prática auxilia no desenvolvimento de habilidades como atenção, concentração, paciência, resiliência. A gente está perdendo os sentidos, né? Os seres urbanos estão perdendo os sentidos, tem vários trabalhos que mostram que a gente está perdendo visão, está perdendo audição, está perdendo capacidade de perceber o meio em volta, né? A gente só percebe os nossos próprios sonhos, as nossas próprias luzes. Também é nítido no discurso dos entrevistados que eles vivenciam um senso de pertencimento e deslumbramento capaz de proporcionar bem-estar físico e psíquico, que prolonga os benefícios para outras situações da vida, né? Corroborando com a ideia de biofilia proposta por Wilson, onde o contato com a natureza traz um senso de pertencimento capaz de proporcionar bem-estar físico e mental. E aí um último trabalho aqui, né, do Fernando, que fez, né, que eu orientei na pós-graduação de paisagismo ecológico, para mostrar que nem tudo são flores. A gente sempre soube disso, né? Na verdade, quase nada são flores, né? São flores as nossas propostas, às vezes utópicas e tal. Ele faz uma análise das áreas verdes da cobertura arbórea do Rio de Janeiro e chega a conclusões que a gente já sabia, né? Ou a gente achava que sabia. Existem grandes vazios verdes na zona norte e na zona oeste, principalmente, né? Existe uma menor cobertura arbórea, né? Vegetação de rua na zona norte. A área clarona ali na zona norte mostra que tem um vazio enorme, né? Ou seja, tem menos árvores na zona norte, né? Aqui, quando ele faz uma avaliação de vegetação por habitante, o resultado é igual, né? Tem menos árvore por habitante na zona norte do que no restante do Rio, né? Aí depois ele faz um gráfico para comparar a temperatura média com a vegetação arbórea, ou seja, né, bairros mais arborizados têm temperaturas mais amenas, ou seja, as árvores trazem um serviço. Fernando, depois você me corrige se eu falei uma besteira. As árvores trazem um conforto térmico, as árvores trazem um conforto estético, as árvores trazem fruta, as árvores trazem passarinho, né? Não precisa aqui ficar defendendo as árvores. Na verdade, essa coisa de defender as árvores, num desses livros, um dos autores fala: que loucura, né? Em que ponto que a gente chegou? A gente precisa ter toda uma argumentação para dizer que nós gostamos da natureza, né? Eu preciso convencer as pessoas de que eu gosto da natureza e que eu acho que ele também gosta, o interlocutor, né? Esse gráfico é fantástico, né? Maiores temperaturas, fantástico o resultado, né? Porque mostra o que a gente esperava. As maiores temperaturas estão nos bairros de menor renda, né? Não sei se vocês conseguem ver aí o gráfico, se isso fica claro para vocês. Quanto menor a renda, mais quente é o bairro. Quanto menor a renda, menos árvore tem o bairro, menos área verde tem o bairro. Esse gráfico aqui, né, ele pega os dados do IBGE por cor ou raça, né? E aí aquela linha lá de cima são as pessoas de cor branca, né? E depois tem as pessoas de cor preta, né? Cor amarela, cor parda, né?
e nitidamente a linha azul, que são os brancos, e o eixo horizontal é a distância para uma área verde, 300 metros, 500 metros e 1.000 metros. Então, primeiro que a linha está lá em cima, uma grande proporção da população branca vive próxima da natureza, né? Do verde, de alguma área verde, né? E principalmente nas áreas mais próximas, ou seja, é questão da acessibilidade, né? A ONU recomenda que você tenha uma área verde próxima da tua casa, a cada tantos metros você deve ter uma área verde, e esse gráfico mostra claramente que os brancos têm muito mais acesso, existem áreas verdes mais próximas da casa das pessoas brancas do que da casa das pessoas negras, amarelas ou pardas, né? E por fim ele conclui, né, os resultados mostram que tanto a população branca quanto a de maior renda per capita residem nos bairros mais frescos, com maior cobertura arbórea e mais próximos das áreas verdes, sendo potencialmente mais beneficiados pelos serviços ecossistêmicos que a população negra e de baixa renda. Tá? E aí, só para terminar aqui, então eu lembrei do Marigo. O Marigo foi um fotógrafo, morreu em 2014, que sempre valorizou e colocava em pauta a questão do o quanto que nós brasileiros não valorizamos a nossa natureza, né? O quanto que nós somos muito mais empolgados numa viagem para Paris do que numa viagem para o Pantanal ou para a Amazônia, né? O quanto que a gente é apaixonado pelo velho mundo, né? E o Marigo sempre batia nessa tecla, e ele, não por acaso, ele é o autor do Chocolate Surpresa, vocês aqui não devem ter visto. Pega essa época, ele fazia figurinhas de bichos nacionais para o Chocolate Surpresa. Todos os bichos que ele fotografava eram nacionais. Na verdade, ele fez questão de colocar isso no contrato, senão ele não queria, né? Então você tem ali os sertões, Campinas e Cerrados, enfim. E aí o Marigo era um apaixonado, um vidrado pela natureza brasileira, e era muito apaixonado pela popularização dessa natureza, né? E aí tira umas fotos como essa, né, do Pantanal, Tamanduá-Bandeira. Ninguém conhece Tamanduá-Bandeira, né? A gente conhece muito mais girafa que Tamanduá-Bandeira, né? Crianças lá em Mamirauá, numa reserva que ele ajudou a criar, né? Uma reserva extrativista, que ele foi um dos caras mais importantes na criação. Galera, então é isso. Acho que o resto a gente discute agora na mesa redonda. Acho que tem muita ideia para ser conversada aí. Bem, boa tarde. Eu queria primeiramente agradecer o Felipe pelo convite. Muito gratificante estar aqui com dois amigos e trocar uma ideia que a gente já faz há algum tempo, almoçando, em qualquer momento que a gente tem de espaço para a gente poder conversar sobre as coisas que a gente acha importante, sem ser dentro de uma perspectiva tão técnica ou acadêmica. E prazer também conhecer o trabalho da Tainá, bem legal, bem interessante. Assim, a minha ideia hoje é eu tentar mostrar para vocês um pouco a contribuição que a geografia e a ecologia histórica vem fazendo para isso que a gente está chamando debate socioambiental e conservação da natureza, que é o nome dessa sessão. E aí uma das primeiras coisas que me deparei foi uma pergunta que eu me fiz, então, bem, o que seria esse debate socioambiental e o que seria conservação da natureza? Então, é uma pergunta que de fato eu não vou conseguir responder, porque para isso tem que perguntar o que é natureza, e aí a gente pode ficar aqui um curso inteiro de filosofia debatendo o que é natureza. Acho que todo mundo tem uma noção bem específica do que é natureza. Tem algumas questões nisso que eu gostaria de entrar. Da mesma forma, se a gente está falando que é natureza, o que seria o modelo de conservação da natureza que a gente tem? Assim, pensando especificamente no caso do Brasil, que a gente sabe que algumas instâncias têm conflitos que surgem por conta de um modelo que certamente não é adequado para todos, né? E mesma coisa, o que seria esse âmbito de socioambientalismo, que também o Diego chamou de etnoconservação, como uma contrapartida a esse modelo neoliberal de conservação? Na verdade, assim, eu estou fazendo uma provocação aqui, eu não me presto aqui a responder todas as perguntas. São questionamentos importantes, eu acho que a gente tem que ter, nesse âmbito desse debate, assim, entender as facetas dessas perguntas, porque elas estão permeando, na verdade, todas as nossas falas. Se a gente está falando de natureza, a gente já está, e não para definir, não. Então, o meu pressuposto de natureza é isso.
o que eu estou falando de conservação é nesse modelo. Então, obviamente, essa discussão, né, o que é natureza, o que é conservação da natureza, ela surge, se apresenta dessa forma que a gente na academia chama, então, um debate da dicotomia entre sociedade e natureza, que o Padua falou mais cedo, também chama de dualidade, né, a mesma dicotomia e dualidade. Então a gente se defronta enquanto Ocidente com essa questão. A gente, em algum momento da nossa história, a gente se separou daquilo que a gente considera o natural, daquilo que a gente considera o humano. E a história dessa separação é a história da nossa civilização ocidental, assim, como que isso se deu, o porquê. E também é uma história bem larga e complexa, eu vou tentar só dar uma pincelada nela para poder mostrar outras coisas. Até porque de uma história em que a gente tem uma base firme, eu diria, um modelo cognitivo dicotômico, a gente nasce, é criado numa sociedade em que as duas esferas são separadas, seja juridicamente, administrativamente ou filosoficamente. Quando eu falo eu vou para a natureza, você não vai para Copacabana, você vai para a floresta. Então isso tem algo muito intrínseco que está relacionado a esse pensamento dicotômico. Em algum momento a gente separa as duas esferas. E a gente torna isso o real, a verdade, a partir então dessas materializações. Então a gente também entra numa discussão de antropoceno, que é extremamente contemporâneo. O termo foi cunhado em 2001 pelo Paul Crutzen, só depois que passa a ser desenvolvido e atualmente ganha tanta força que não precisa ser aceito pela comunidade geológica. Eles já se tornou um conceito que está intercambiando entre várias áreas de conhecimento. Sistemas socioecológicos, aí, então, só para falar um pouco, né? Se a gente já sabe, pelo menos algumas décadas, a gente estuda e verifica que, de fato, as nossas concepções são dicotômicas, ao mesmo tempo, então, surge um aparato teórico-conceitual que tenta enfrentar essa dicotomia e tentar como é que a gente pode trabalhar com essas duas perspectivas, sociedade e natureza, dentro de um framework teórico, na perspectiva de teoria de sistemas. Então, o sistema socioecológico surge também na virada do século XX para o XXI também como uma área meio que de fronteira no conhecimento, não é definido por nenhuma, não surgiu na biologia ou na cibernética ou na geografia, ela surge em campos de debate interdisciplinares, em fóruns, principalmente na Alemanha e na Escandinávia. E também recentemente, tão recente quanto 2006, foi cunhado pela primeira vez o termo ecossistema emergente, e eu venho utilizando esse conceito que, para mim, mostra potencialidades também de rompimento com essa visão dualista dicotômica. E outro assunto que tem sido muito caro para mim, na verdade o Rajão já falou, não vou mais falar sobre Jaqueira, já matou meu assunto, mas na verdade faz parte do assunto maior, né? Ou seja, por que a gente separa as coisas entre nativas e exóticas? De onde é que surge? Isso é uma construção como qualquer outra, certo? Então, entender isso para a gente entender por que a gente classifica, rotula as espécies da maneira como a gente classifica e rotula. Então, já adiantando aqui, assim, para vocês entenderem de onde é que eu venho e para onde eu quero ir. Então, assim, minha base formativa, eu sou geólogo de formação aqui na PUC, efetivamente. Participei de um grupo de pesquisa na graduação em que eu conheci a história ambiental. Li artigos do Padua, do Drummond, do Worcester, que naquela época, assim, era exatamente o que eu precisava escutar, na verdade. Que existia uma possibilidade, que na geografia, hoje em dia está mudando, mas a geografia também se dualizou, se dicotomizou. Uma área ficou física e só vê processos físicos, geomorfológicos, climatológicos, biológicos, e outra só vê a dimensão humana. O diálogo entre as duas era uma proposição teórica que, pelo menos no Brasil, ninguém estava fazendo. E aí, então, no mestrado, eu vou para a botânica, eu preciso de uma base material para fazer uma discussão disso que eu queria fazer, então vou para a biologia vegetal, trabalho com comunidades florestais aqui na nossa Pedra Branca, e como necessidade básica, eu diria, eu precisava entender as conexões que existem entre geografia, que é uma ciência que eu certamente posso descrever como uma ciência de interface, uma ciência de diálogo, que, na minha concepção, tem como principal objeto de estudo a relação da sociedade com a natureza. Outros autores vão falar que é ciência que estuda o espaço.
não querendo entrar nesse debate aqui. E eu vi a necessidade de eu fazer um diálogo com a história ambiental, eu já estava fazendo a graduação, e obviamente com as bases ecológicas, para poder criar pontes, para eu mesmo poder interpretar aquilo que eu chamo de paisagem. Então, só para vocês entenderem, paisagem é um termo, um assunto extremamente antigo e caro na geografia, mas ele é um conceito aberto, polissêmico, mas se tornou objeto de análise na geografia há muito tempo e volta. E é interessante a gente entender paisagem, diferentemente de ter um objeto específico, uma espécie, um organismo, um sistema ecológico, porque paisagem inerentemente inclui o ser humano. Não só teoricamente, em concepções teóricas, quando a gente observa uma paisagem, a gente está observando, então, a interface entre uma determinada cultura que penetrou o território e passou a transformar aquele espaço e fazer parte dele, da maneira que seja, da cultura da sociedade que seja. Então, paisagem inerentemente induz a gente a entender que o ser humano faz parte. Então, venho trabalhando isso novamente, essas bases teóricas e investigativas, trazendo esse novo aporte recentemente. Eu trabalho muito numa linha de pesquisa chamada Transformação da Paisagem em Sistemas Socioecológicos, justamente para tentar integrar esses diferentes aspectos da sociedade, os aspectos socioculturais, históricos. Não entro tanto na dimensão econômica, porque eu não tenho tanta pegada assim. E como, na verdade, para entender cultura e ecossistema, está difícil separar, né? Não só numa concepção teórica, metodológica, mas numa concepção, de fato, de evidências materiais que vêm sendo levantadas na paisagem. E, a partir disso, então, começa a pensar, bem, Mata Atlântica, pensando, então, no exemplo mais de um bioma. Seria, então, um legado de interações humanas com evidências de mudança na estrutura e composição da vegetação? Se esses legados que a gente vê evidente hoje na Mata Atlântica pode, então, levar a gente a crer que o bioma Mata Atlântica é um bioma antropogênico, composto por paisagens domesticadas? Já antecipando a resposta, diria que sim. Então, isso vem, na verdade, de uma concepção semelhante ao que se pensa hoje em dia o bioma amazônico. A diferença é o recorte também analítico. A Amazônia tem uma série de pesquisadores verificando legados pré-colombianos e mais recentes na própria estrutura e composição da floresta. Então, nessa ideia de domesticação de paisagem, que a gente, na verdade, já alterou a paisagem a tal ponto que as espécies que estão ali impressas, em grande parte, refletem elementos da nossa cultura, ou das culturas que ali habitavam. Então, da natureza intocada ao antropoceno. Então, esse termo natureza intocada, na verdade, ele está na essência daquilo que a gente concebe como natureza. Então, quando a gente pensa em natureza sem se dar muito trabalho de ficar refletindo sobre isso, a gente pensa natureza como o lugar, o ambiente, o espaço, como vocês querem definir, onde o ser humano não faz parte, não pertence, e para muitos que não deveria pertencer. Isso é um ponto importante, porque está na raiz do pensamento que leva à conservação da natureza. Então, eu gosto muito desse artigo do William Cronon, que ele, já o título é polêmico, The Trouble with Wilderness, né? O problema da natureza selvagem, em que ele mergulha, assim, bem profundamente, eu diria, num artigo, essa questão da dicotomia que existe, sociedade e natureza, no pensamento ocidental. Existem outras referências boas, o Glaken também, basicamente, mergulha muito mais nisso, e o próprio Tupiniquim, o Diegues também, o mito da natureza intocada, vai diretamente ao ponto para falar sobre isso, principalmente transpondo a ideia de conservação da natureza, o modelo norte-americano, inserido no Brasil. Bem, então, só para eu não me perder muito aqui, o que ele fala que eu acho assim, extremamente relevante para a gente entender a construção do conceito de natureza no Ocidente. Então, primeiramente, a gente tem que entender aonde que a gente se insere contemporaneamente hoje em dia. A gente ainda é Ocidente. As mais transformações que o planeta tem passado, nosso modelo cultural civilizatório ainda é em grande parte Ocidente, que ainda é em grande parte europocêntrico, certo? E então, assim, nosso pensamento, as nossas reflexões em grande parte estão enraizadas nesse continente
que a gente ainda dialoga muito, mas que há muito tempo já pensava e refletia sobre o que era a natureza. Existe toda uma tradição que remonta da Grécia Antiga, mas não vou também entrar em detalhes sobre isso, da mesma forma como a tradição judaico-cristã. Ambas essas tradições que estão no raiz do pensamento ocidental separam, dicotomizam, colocam de um lado cultura, de outro lado natureza. Então, assim, e essas raízes, eles penetram, então, até o século XV, XVI, XVII, e até então, principalmente com a expansão do pensamento eclesiástico europeu, a dicotomia que existia era bem clara. Civilização é bom, natureza é onde habitam os demônios. É perigoso, é sombrio, é um lugar que as pessoas civilizadas de bem não deveriam ir. Essa era a narrativa que existia no pensamento europeu cristão, judaico-cristão. Alguma coisa acontece, muda-se, né? Então o próprio processo de iluminismo científico, literário, então foi abrindo, foi deixando de construir o conhecimento relativo ao mundo, né? A natureza incluído, relegando isso ao pensamento eclesiástico. E, obviamente, o período de grande navegação e depois os naturalistas que saíram desse cantinho da Europa para descobrir as Américas e literalmente surtar. Humboldt surtou, assim como Darwin, assim como Martius. Todos os naturalistas tiveram um grande impacto na sua vida ao sair de uma Europa já com decadência urbana industrial. Então esse problema que a gente sente hoje, que o Rajão relata aqui, né, de o excesso de urbanização, de relações urbanas, leva a gente ao rompimento com a interação com outras espécies. Isso já era verificado em Europa no século XVII. Tanto que Goethe, quando ele romantiza a natureza, e de fato ele foi um dos românticos que influenciou o pensamento humboldtiano, que eles eram super amigos, e Humboldt também era discípulo de Kant, extremamente idealista. Então a gente tem um naturalista, idealista alemão romântico, que vai para um continente, descobre uma miríade de espécies diferentes e fala, aqui a natureza é diferente do que na Europa. E aqui a gente tem uma paisagem natural diferente de uma paisagem cultural europeia. E, obviamente, sabe, isso percola o mundo ocidental e cria-se uma noção bem clara de que aí a gente começa a inverter. Antes, se a natureza era sombrio, a gente se assustava com a natureza, tinha uma narrativa que era onde os pagãos faziam seus rituais demoníacos, isso era a narrativa eclesiástica, começa a ter uma inversão. Com as influências que vieram, então, do intercâmbio cultural entre Américas e Europa, com o advento do pensamento naturalista, com a mudança da perspectiva científica e também literária romântica, a gente começa a inverter, a gente passa a romantizar a natureza. Então, percebam só, em um dado momento a gente tem uma dualidade bem clara. Ser humano bom, natureza ruim. Depois a gente inverte. A gente inverte porque a sociedade passa a ficar degradada já ambientalmente por conta do processo de urbanização, industrialização. E a gente passa então a projetar na natureza aquilo que até hoje a gente tem como mais sagrado. Deus, ou os mistérios, ou encantamento, ou uma experiência de êxtase como Thoreau foi influenciado pelo pensamento humboldtiano, colocava claramente na sua narrativa literária, também influenciado pelo pensamento transcendental. Também tem isso. Thoreau, além de beber das fontes humboldtianas, foi lá no Bhagavad Gita, 6.000 anos atrás, e também bebeu dessas influências. E ele colocou na natureza um aspecto realmente impactante e divino. Isso faz parte da construção do ideário norte-americano. Por que eu estou indo nos Estados Unidos? O modelo de conservação da natureza que a gente tem no mundo, com algumas exceções, inclusive na Europa, mas fora isso, o modelo de parque nacional, ele foi desenvolvido e depois esse modelo se disseminou pelo mundo inteiro. Por isso que o Diegues fala que é um modelo neoliberal de conservação da natureza. E ele se pauta numa lógica dualista, em que, na concepção de conservação, o ser humano não deveria fazer parte da natureza. Por quê? Porque o ser humano europeu, urbano, industrial, ele degrada a natureza, ele destrói. E aí a gente tem todas as narrativas declincionistas que o Paulo falou, de declínio da natureza pela mão do homem, que na verdade se torna uma narrativa deprimente.
Eu acho, pessoalmente. Assim, acho que o Rajão falou e todo mundo sente muito bem. Ir para uma cachoeira, para uma floresta, e você simplesmente estar lá, quem não sente o bem-estar? Isso está sendo comprovado por A e B, isso é óbvio. Agora, falar que natureza, o homem não faz parte numa construção, nessa narrativa, para mim, isso já não funciona mais. E aí a gente cria um modelo de conservação da natureza pautado nesses ideários românticos norte-americanos relacionados à expansão da fronteira, e a gente cria o primeiro parque, Yellowstone, onde tinham populações nativas lá vivendo, caçando, tendo seu meio de vida, e chega então um decreto presidencial, não, tem que tirar os índios de lá, porque aquilo vai ser um parque nacional, a gente vai e visita, ninguém mora, não tem isso. Então, a história do primeiro parque nacional norte-americano, que virou o modelo a ser adotado, principalmente nos países emergentes, africanos, latino-americanos, é esse. Temos que, então, para poder proteger a natureza das mãos gananciosas do ser humano, a gente tem que, então, excluir ele. Ele não pode fazer parte das dinâmicas ecológicas, que, na verdade, são históricas e diferentes culturas vão interagir de outras formas. Isso, então, esse pensamento, obviamente, ele percola não só o pensamento ambientalista moderno e o desenvolvimento de modelos de conservação da natureza, mas ele também percola, obviamente, o pensamento ecológico. Só que tem aí uma questão que o próprio Tansley, quem foi o Tansley? O Tansley, nada mais nada menos, ele cunhou o termo ecossistema. Então, se a gente virou quase jargão de uso comum, teve um cientista, um ecólogo, que em determinado artigo, The Use and Abuse of Vegetation Terms, colocou ali ecossistema, e quando ele define, ele se pergunta, ele levanta a pergunta: o homem é parte da natureza ou não? Deixou a pergunta aberta, ele como ecólogo não se sentiu à vontade a entrar nessa discussão naquela época já socioecológica, e não colocou, levantou a bola, e depois não foi bem trabalhado, digamos assim. O mito da natureza intocada, então, a nossa versão de criticar esse modelo de conservação que já estou com 19 minutos aqui. A minha ideia, eu ia apresentar mais coisas aqui, mas acho que eu preferi, depois de alguns slides aqui, sintetizar. Então, o Diegues fala muito bem disso, então recomendo o mito da natureza intocada. E, novamente, assim, recapitulando o que o Padua falou mais cedo, sabe? É na grande aceleração, então, que a gente tem uma modificação intensa dos processos que, então, fazem com que a gente altere fluxos de energia, de matéria em diversos componentes, não na escala local, não na escala regional, na escala planetária. Então, a biosfera, os ciclos biogeoquímicos, a atmosfera, a litosfera, sendo modificado intensamente. Os biomas antropogênicos, então, surgem também mais uma ferramenta, aí, uma caixinha de ferramenta crescendo, com novos conceitos surgindo, entender biomas atualmente não a partir de, então, parâmetros climáticos, temperatura e precipitação, entender também como densidade populacional, uso e cobertura da terra vão estar, de fato, interferindo na escala do bioma, nos processos ecológicos. Então, isso é um artigo clássico do Ellis Ramankuti. E para dar um exemplo, extra Mata Atlântica, então, um artigo que saiu recentemente, me deparei com essa literatura quando estava em Belém, no Congresso de Etnobiologia, falando dos efeitos da domesticação pré-colombiana na composição da floresta amazônica. Como que isso foi verificado? Uma lista de 5.000 espécies de plantas. Dessas 5.000 espécies, cerca de 1%, 90 espécies são super dominantes. O que isso quer dizer? Elas estão em todas as partes da bacia amazônica, com densidades, com área basal, ou seja, o tamanho do tronco, elevados, sendo um componente importante de toda a bacia amazônica. Aí depois fizeram o estudo. Quem são essas espécies? Não só, obviamente, pelo nome da espécie, qual a utilidade que elas têm. E dessas 90 e tantas espécies, quase 100% tem múltiplas funções para o homem, ou seja, é alimentício, é madeireiro, é têxtil, é medicinal, serve então por vários propósitos. Então a ideia é que essa superdominância estaria diretamente relacionada então ao manejo
agroecológico feito por populações indígenas amazônicas há pelo menos 5.000 anos. Bem, já que eu falei de sistema socioecológico, só para vocês não se perderem, isso na verdade permeia toda a minha conversa aqui. Quando a gente pensa em sistema, na verdade nada mais é uma forma que eu engajar um determinado recorte de problema para poder tentar resolver. Então, o pensamento sistêmico ele tem essa funcionalidade, sabe? Sai um pouco do sistema do pensamento linear, de causalidade, e pensar num todo mais complexo e adaptativo, que nesse caso socioecológico vai incluir os componentes biogeofísicos e os atores sociais, as instituições associadas. Então isso é interessante porque o processo de tomada de decisão ele passa a ser um link, uma interação fundamental no sistema socioecológico. Então, tomadas de decisão, eles passam a ter um papel ecológico muito importante. E aí a resiliência, então, socioecológica, na verdade, a gente começa a entender como memória na paisagem. Memória não só da capacidade ecológica das florestas voltarem, mas também a memória do conhecimento ecológico local, que seriam, então, os etnosaberes, que vão estar formando um banco tanto de sementes como de conhecimento agroecológicos tradicionais, como a Tainá falou. E novos ecossistemas, prefiro esse daqui entre os dois. Várias trajetórias levam a uma novidade ecológica, isso já tem sido colocado. Primeiro, a gente vem transformando os ecossistemas há tanto tempo que, assim, o intocado de fato se tornou um mito, o virgem não existe mais. Então, o histórico, que seria uma versão um pouco mais revampeada desse intocado, ainda assim, quando a gente chega aqui na Mata Atlântica, quando a gente chega na bacia amazônica, a floresta não era intocada, pelo contrário, amplamente manejada. E aí, primeiro, um desafio técnico, como é que a gente volta para um passado que já mudou, que a gente nem sabe como era. Segundo, as coisas nunca voltam a ser como eram. Então a novidade, ela é espontânea, ela surge porque a composição de espécie vai mudar, a estrutura vai mudar. E isso, então, tem um padrão espacial bem interessante quando a gente tenta entender esse outro componente aqui. E aí, antes, não vai dar tempo, vou parar aqui só para a gente poder fazer uma discussão. Como ele já falou de jaqueira, eu não vou falar diretamente aqui. As espécies exóticas no sistema socioecológico, assim, ele tem um papel essencial para a gente entender determinadas dinâmicas. Primeiro que a gente passa a olhar para a paisagem e tenta entender historicamente como é que se deu esse processo de transformação. Então a gente se coloca como elemento da paisagem não só no presente, mas historicamente. E é fundamental entender a origem, de onde é que veio, como é que era lá, por que veio para cá, como foi a introdução. São relações ecológicas tão específicas que a gente acaba perdendo, né? Então que a gente precisa recuperar isso para entender o papel ecológico que ela tem hoje no sistema. E aí, uma coisa que surge, que eu acho extremamente interessante e também polêmico, é a classificação das espécies por comportamento. Então, existe toda uma literatura da biologia da invasão que coloca claramente uma nomenclatura que eles mesmos citam. O Simberlock estava lendo um artigo em que ele mesmo fala: eu já fui criticado por utilizar o termo invasor por ser um termo militarizado. E, de fato, é militarizado. Se a gente para pensar, quem invade somos nós. Nós somos invasores. A gente, uma cultura, invade o território de outra cultura e tenta dominar. E, no caso da narrativa colonial portuguesa, domina, não tenta, domina e consegue e transforma e cria legados. Mas a espécie, ela é invasora? Como é que é isso? Então, qual é a funcionalidade da espécie no sistema? Eu posso pensar no oportunismo. Ela chegou com a gente e ficou porque tem condições de ficar. Isso fala muito mais da biologia dela e capacidade de manutenção do lugar que uma invasão. E ainda tem as relações que são mutuamente benéficas, que também são esquecidos. Ela produz um fruto, ela tem uma tintura interessante, a madeira é boa. Então, assim, romper um pouco com essa lógica dicotômica, assim, que foi transposto do debate, dicotomia, sociedade e natureza, em que sociedade passou a ser ruim, porque a gente destrói a natureza, o ocidental, o ocidente, e a natureza é divino. Essa transposição ocorreu para espécies nativas exóticas. Espécie nativa, inerentemente bom.
porque é nativo, porque é daqui. Ponto, não tem argumentação. E o exótico é ruim inerentemente. Por quê? Porque ele é de fora. Isso está na raiz do pensamento, por que existe essa diferenciação. Não está, se funciona, se é mutuamente benéfico, se está relacionado a uma cultura, se está relacionado a uma história. Isso passa, assim, de longe nessa discussão de invasão biológica. Então, isso é um ponto interessante, só que eu queria fazer aqui na verdade, para levantar esse debate e a gente poder continuar aqui. Depois, se eu quiser, eu posso mesmo mostrar um slide que eu exemplifico sobreposição espacial de informação, mas eu fiquei muito aqui na teoria mesmo. Obrigado. Pessoal, a gente vai abrir então para perguntas. Vamos fazer pelo menos aqui uns 10 minutos de debate. A gente atrasou um pouco para começar, então a outra mesa está marcada para as 4. A gente pode começar tipo 4h10. E aí dá tempo de pelo menos fazer um pouco aqui o debate da nossa mesa. Vamos fazer... Abre direto? Vocês querem fazer perguntas entre si? Abre para o público, né? Então vamos fazer como a gente fez mais cedo, 3 perguntas de cada vez. Quem se habilita? Querem fazer perguntas? Boa tarde, vou inaugurar novamente as perguntas. Meu nome é Cristina, eu trabalho no CPI, no Núcleo de Avaliação de Políticas Climáticas aqui da PUC, que fica no prédio de São Marcelo, lá em cima. A minha pergunta é direcionada ao Alexandro. Você traz todo um olhar diferente nesse debate, essa última intervenção relacionada à vegetação nativa versus exótica. Eu pesquiso muito a questão do Código Florestal e eu estou relendo desde a primeira lei e como é que as críticas a determinados artigos, e que na sua versão original o código, por exemplo, podia permitir um desmatamento da floresta nativa para a plantação de floresta exótica no intuito de uma atividade madeireira específica. Isso tudo vem mudando ao longo dos anos e atualmente tem um debate muito grande no que diz respeito ao restauro das áreas que forem ilegalmente desmatadas. E aí tem toda uma questão que se fala da obrigação do restauro nativas, e a legislação hoje, em determinadas situações, abre espaço para a exótica. E eu vejo que esse debate é muito polarizado, sem ninguém se perguntar, o fato de ser exótica significa necessariamente eucalipto? Quer dizer, no momento que a pessoa fala em exótica, a pessoa fala eucalipto. Aí você tem sistemas agroflorestais com eucalipto que dão resultados super interessantes. Então, eu queria ver qual é a sua visão em relação à legislação florestal hoje, se esse debate está pouco informado a partir do que você colocou aqui para a gente. Meu nome é Jefferson. A pergunta vai ser direcionada para o meu mestre, o Henrique Rajão, e vou tentar mais ou menos explicar aqui o que vem algumas coisas na minha cabeça depois daqueles dados que foi mostrado ali, né, que foi bem nítido, né, que a gente observa que determinados grupos, né, brancos e negros, eles são majoritariamente privilegiados, né, por esses bens ambientais. E aí eu fico pensando, né, como transpor esse conceito biofílico, né, para esses grupos sem acesso a esses bens naturais, né, a partir de um currículo ainda muito engessado, eurocêntrico, que pensa num desenvolvimento, né.
E aí eu observo esses dados, sendo periférico, favelado também, né? E sou interpelado diariamente a partir desse deslocamento quando eu venho aqui para a universidade, né? Para a PUC, né? E aí eu fico pensando enquanto futuro docente, biólogo, nessa transposição desse conhecimento para esses grupos que são grupos vulneráveis e marginalizados. Mais alguma? Bom, vou passar aqui para a mesa, vou aproveitar e fazer uma pergunta para a Tainá. Fiquei curioso, Tainá, com o processo de criação das variantes da mandioca, como é que ele funciona, se você puder falar um pouco mais. Como é que se cria uma nova, não sei se é espécie que chama, uma nova subespécie, como é que se puder depois descrever um pouco. Posso ler isso aqui? Obrigado, Cristina, pela pergunta. Eu sempre tive curiosidade de conhecer esse centro. Acho que eu conheci a Mariana, que trabalhava lá e pensou em fazer mestrado na geografia. Acho que ela acabou indo para Brasília, né? Legal. Então, bem, você falou de atividade madeireira e a questão das espécies exóticas. Acho que eu percebi você muito mais falando do eucaliptus e talvez do pinus, mais no sul do Brasil, que tem essa utilidade madeireira. Mas, bem, as exóticas úteis são múltiplas, são diversas, né? Então, uma questão que já foi levantada e acho que o Código Florestal hoje em dia permite a recomposição que o proprietário possa fazer, incluir espécies exóticas. Isso, para mim, é um olhar bastante, eu diria, pragmático, porque o proprietário ele vai plantar a sua mangueira, ele vai plantar a sua jabuticabeira, jambo, ele vai querer espécies frutíferas que ele gosta, seja nativo ou não. Ele não pensa nisso, o agricultor não vai ficar pensando, não, tem que privilegiar. Então, assim, é sempre uma relação muito mais de o que ele consegue aproveitar e, de fato, trazer uma relação que é benéfica para os dois. A agroecologia, o pensamento agroflorestal moderno, não tem nenhum pudor e preconceito em relação às espécies exóticas, como não deveria ter, porque de fato são sistemas manejados. Então a gente tem que levar isso em consideração. A gente quer, primeiro, existe um ambicioso projeto de restauração das florestas brasileiras, principalmente aqui no âmbito da Mata Atlântica. E cada vez mais eu tenho visto e está participando dessas discussões de como isso deveria se desenvolver, por que a agroecologia não entra também como modelo fazendo parte da restauração na escala da paisagem, já que vai matar 2 coelhos com uma cajadada, vai aumentar a cobertura florestal, vai propiciar então a alimentação para a população local. Então, assim, acho que a gente ainda está avançando um pouco nisso. O fato de a gente poder estar aqui discutindo 5 anos atrás ia tomar muito mais porrada falar assim das espécies exóticas. Hoje em dia, a região não vai bater tanto em mim assim. Mas eu acho que é isso. Eu acho que em termos de madeireiros, é isso. Para mim, as madeireiras vão fazer parte do mosaico. Elas fazem parte do mosaico que o agricultor selecionou para, enfim, reproduzir o seu meio de vida. Se o eucalipto é a melhor solução madeireira, o pinus não sou a melhor solução, para mim acho um pouco uma questão mais técnica. Poder utilizar eucaliptos em áreas de recomposição, eu, de novo, jogo de volta para a agroecologia, sim, sem problema nenhum. Depois você poda ela, faz o que você quiser, sabe? Então, assim, a identidade nacional da espécie, acho que aos poucos estamos flexibilizando isso, porque eu acho muito mais pragmático, assim, honestamente, pensando num produtor, no agricultor, em objetivos super ambiciosos de voltar à cobertura nativa, já faz parte do patrimônio de espécies. Então, está aqui, está fazendo parte, está gerando benefícios mútuos, não tem por que não usar, sem essa minha opinião. Jeff, queridão, cara, antes de qualquer coisa, eu acho que a gente tem que pensar
essa questão das desigualdades num nível maior, né? A gente vai ter que atacar isso na raiz, né? Quer dizer, ou o país muda ou vai continuar sendo essa colônia, né, mentira besta, que reproduz os sistemas de 500 anos, né, de relações sociais. Então, assim, a falta de acesso, né, que o trabalho do Fernando mostra, para a falta de acesso dos mais pobres, né, à natureza, certamente está relacionado também com a falta de acesso à cultura, com a falta de acesso aos bens de uma cidade, né? Certamente são bairros mais violentos, né? Com falta de hospitais, falta de escolas. Então a questão, me parece que é uma questão muito grande, né? E que me parece só vai ser resolvida no momento que a gente tenha realmente governantes preocupados com essa questão, né? E não com os seus próprios bens ou com os seus próprios feudos, né? Ou a gente tem governantes que de fato estão preocupados em acabar com as desigualdades ou atacar. Eu não acredito mais hoje em nenhum governo, independente do partido que seja, que não tenha como prioridade diminuir as desigualdades no país, né? Isso não é um país, né? A gente não vive num país, né? Então qualquer discurso que não envolva diminuir as desigualdades, para mim não serve, né? É um discurso vazio, um discurso de commodity, discurso de blá blá blá, né? Não interessa, né? Então, a primeira coisa acho que é por aí. Outra coisa que eu acho que eu tentei mostrar, eu não sei o quanto que isso já é bacana, assim, existem ações que a gente pode fazer juntos, né, que podem ser revolucionárias ou fazer mudanças grandes, né? Essa doação desse cara, né, de de R$150, quer dizer, ele popularizou uma atividade. Na verdade, esse cara talvez tenha feito uma revolução no caso específico da observação de aves no Brasil, né, através de um ato, né, pequeno. Então pode ser que a gente talvez também, as grandes mudanças a princípio viriam de cima, né, deveriam ter que vir de cima, mas talvez a gente tenha alguma capacidade, talvez saindo aqui da universidade, onde você tem pessoas dos mais variados caminhos e histórias e formações, talvez a gente junto possa fazer pequenas coisas, pequenas ações, mas que mostram uma vontade da sociedade de mudar, né? E aí, respondendo talvez um pouco mais direto à tua pergunta, levando acesso a comunidades carentes, a crianças carentes, né? Levando educação, levando conhecimento, talvez antes de esperar, né, uma alfabetização ecológica, ou o que os meninos daqui fazem muito bem, né, as hortas urbanas, né, as hortas podem ser feitas em comunidades, como já estão sendo feitas no Vidigal, né? Então a gente pode tentar levar isso e mostrar para uma criança, olha, você pode produzir uma hortinha no teu quintalzinho, né? Dá para produzir um pouco de comida ali. Então eu não sei, eu acho que as grandes mudanças, infelizmente, eu acho que elas vão ter que vir de cima. Não sei, posso estar enganando, né? Se a gente não mexer nessa estrutura, vai ser difícil a gente caminhar, né? Mas existem atitudes que a gente pode tomar, e aí acho que quando a gente fala com uma comunidade de alunos aqui na PUC, não tem tempo, né? Eu vejo uma galera assim dessas gerações mais novas, às vezes meio deprimida, assim, né, com o governo e tal. E na verdade, sim, a gente deveria arregaçar as mangas e fazer, né? Agora, né? E dá para fazer. Por todo mundo? Não. Mas, por exemplo, muitas pessoas aqui poderiam estar indo nas comunidades e fazer essas hortas, sem demagogia, mas levando educação para algumas crianças. Aquelas crianças vão ser beneficiadas, né? Então, não vejo uma saída mágica, né? Na verdade, a gente vive num país em que a elite é muito ignorante, né? A elite tem acesso, mas ela é muito ignorante, né? E aí eu acho que isso leva a todo esse processo, acho que o Pada falou um pouco disso, né? A todo esse processo de uma política reacionária, conservadora, que na verdade não quer que o país se desenvolva, e sim que o país se mantenha nessa maneira como está, né? Uma disparidade enorme, né, entre os grupos e uma elite que quer, na verdade, se manter no poder continuamente. Então não tem uma resposta mágica sobre isso, né? Mas eu acho que existem ações que podem ser feitas para, pelo menos pontualmente, a gente diminuir esse problema. Não sei se respondi um pouco a tua pergunta.
Valeu, Felipe, pela pergunta. É bom que dá para explicar um pouquinho melhor também, coisas que ficaram apertadas na apresentação, né? Então, como eu falei, o manejo da mandioca, ele se dá, sobretudo, a partir da reprodução assexuada por estacas, né? Que são transferidas de uma roça para outra, as variedades que as mulheres mantêm, uma relação próxima, né? Em geral, tem essa coisa muito forte da relação mulher e planta. Então, a maniva que dá bem para você especificamente pode não dar bem para outra pessoa. Isso está relacionado também com o corte que você faz da maniva. Sua mãe já também plantava maniva, você aprende a cortar aquela maniva, é a estaca, né, da planta. E geralmente mandioca eles usam um termo para falar do tubérculo, a parte aérea. Mas só que isso colocava uma dúvida: se o manejo se dá, sobretudo a partir da reprodução assexuada por estacas, como é que você explica essa autodiversidade? Porque a gente sabe que a reprodução assexuada, a gente não tem uma variabilidade genética tão grande. E aí se foi descobrindo que algumas mulheres específicas nas aldeias, elas têm esse gosto pela experimentação, e após a queima elas percebem algumas sementes, frutos de reprodução sexuada, né, que começam a germinar após a queima. São consideradas como as sementes dos antigos, assim. Então, provavelmente, essas são áreas, às vezes, que elas consideram como mata virgem, provavelmente já foram roças há gerações atrás, aquelas sementes ficaram ali e germinaram. Então, elas incorporam isso. A maioria desses primeiros cultivos, ele não dá uma batata muito grande, uma mandioca muito grande. Então, muitas mulheres acabam descartando, mas outras elas continuam, levam para perto de casa, assim, e ficam observando se vai dar bem para elas ou se não vai. Por vezes, as que se dão bem são incorporadas a esse repertório, que começam a ser reproduzidos por estaca, assexuadamente, e as que não dão bem muitas vezes, porque o que não dá bem para você pode dar bem para uma outra agricultora. Então, você vai repassar para aquela outra pessoa. Então, é um leque de variedades que está circulando, atendendo a diferentes gostos, e que aquelas variedades, elas querem uma diversidade grande, porque vão compor o repertório alimentar delas, né? Então, com isso, elas vão fazer diferentes subprodutos com o beneficiamento da mandioca, e atentas à diferença de cor, textura da farinha, do biju, sabe? Do cheiro. Então, você ter um leque, uma diversidade para fazer suas receitas, que vai alimentar a sua família, que vai fazer crescer seus filhos, que vai criar parentesco. E o que eu acho massa que é isso, assim, fica muito claro como que esse gosto pela diversidade, e essa diversidade pessoal do jeito de plantar, como que isso é muito palpável, como que a diversidade biológica ela está associada à diversidade cultural, né, dos gostos das pessoas. E ligada a uma coisa muito básica, né, da alimentação, assim, muito massa. E eu acho que coloca também essa questão entre reprodução sexuada e assexuada, e o manejo das mulheres fazerem disso. Eu acho que coloca uma questão mais ampla ainda, que o Carlos Fausto tem falado um pouco sobre isso, que é dessa relação entre povos indígenas e plantas cultivadas, que ao mesmo tempo mantém um controle e uma domesticação da mandioca pela reprodução assexuada ou com as estacas, mas, por outro lado, mantém sempre uma variação e uma liberdade com essa reprodução sexuada, que a própria planta, a relação das próprias plantas entre elas, né? Então, essa coisa, porque na Amazônia tem essa questão sobre a domesticação, que é um grande mistério. Não se tem, não se domestica, né, animais, mas as plantas sim. E aí entra isso. Então, se domestica, mas não totalmente. Isso sei lá, eu acho que tem repercussões, assim. Pessoal, acho que já ficou mais... já está em cima do horário para outra mesa. Então vou chamar a outra mesa, a gente vai poder ficar conversando mais. Enfim, mas acho que não a gente vai perder a hora depois, né, para acabar. Bom, obrigado.